Bem, pessoal, no primeiro vídeo discutimos a regra de Cramer. Você começou a conhecer como resolver um sistema, além do método da substituição e adição, também pela regra de Cramer, ok? Lembrando que a regra de Cramer, muitos alunos vão dizer assim, é mais difícil. Se tratando de um determinante de um sistema 2x2, com duas variáveis e duas equações, sim, fica mais trabalhoso. Mas quando você está diante de um cenário onde a classificação ou a discussão do sistema é a prioridade, regra de Cramer é o que você vai usar para chegar a esse resultado de maneira mais sólida e segura. Olha só, classificação de um sistema linear. Hora de classificar o nosso sistema. Olha só, sistema linear. Bem, pessoal, olha só, olha direitinho. Sistema linear. Esse sistema, pessoal, ele pode ser classificado como se fosse um sistema possível ou compatível. Normalmente se usa a classificação de possível. Ou impossível ou incompatível. Normalmente se usa a notação de impossível. Mas quando é que o sistema, pessoal, ele é um sistema possível? Quando admite solução. Se ele tiver solução, ele é um sistema possível. Quando ele não admite solução, é um sistema impossível. Se ele for um sistema possível, ele pode ser um sistema possível determinado ou um sistema possível indeterminado. Mas quando ele vai ser determinado? Quando a solução for única. Se ele tiver uma única solução, ele é um sistema possível e determinado. Beleza? Aqui, ó, um sistema possível indeterminado quando apresenta infinitas soluções. Beleza? Daí, pessoal, vem a notação SPD, sistema. Veja só. Olha aqui, ó. Sistema possível determinado. SPD, sistema possível determinado. Ou então, um sistema SPI. Sistema possível indeterminado. SPI, ó. SPI. E aqui, o nosso sistema SI. SI, porque é só você observar. Sistema. Opa. Vou colocar aqui de amarelo. SI. Sistema impossível. Beleza? Então, meus amigos, olha para cá. Veja só. O sistema, pessoal, ele pode ser classificado. Eu estou diante de um sistema, estou olhando para ele. Então, aquele sistema ele pode ser classificado como sistema SPD, sistema possível determinado, quando você consegue resolver e encontra uma única solução. Quando eu digo uma única solução, pessoal, vai ser um único valor para a variável x, um único valor para a variável y, um único valor para a variável z. Então, para cada uma variável. Tudo bem? Beleza, pronto, estamos bem. Agora, quando é que o sistema é SPI? Quando ele é um sistema possível indeterminado. O que significa dizer, pessoal, que você tem um sistema que dá para ser resolvido, mas com infinitas soluções. Então você encontra infinitos valores para x, infinitos valores para y, infinitos valores para z. Tudo bem? Beleza. E quando é que o sistema é SI, o sistema impossível? Quando o sistema não apresenta nenhuma solução. Quando não dá para resolver, não tem nenhum valor que satisfaça aquele sistema. Ok? Bem, antes de você... Já chegamos à classificação. Antes de chegar na discussão de um sistema, o que é a discussão? É quando o sistema vai ser SPD, quando vai ser SPI, quando vai ser SI. Certo? Através dos determinantes. Eu vou te mostrar um exemplo de cada. Vamos construir, pessoal, um exemplo para cada cenário desse que eu estou mostrando. Tudo bem? Assim você vai conseguir visualizar melhor. Então, não esqueça. Sistema possível determinado admite solução e ela é única. Sistema possível indeterminado
admite solução, mas são o quê? Infinitas. Então, admite infinitas soluções. Sistema impossível quando não tem solução, não admite solução. Muito bem. Vamos agora a um novo exemplo. Vou pegar aqui. E vou montar um exemplo para você. Pronto. De cada caso. Mais um super bate-papo. Lembrando que a parte teórica ela é fundamental, mas você não consegue visualizar nada da questão enquanto você não for ver com números. Você não consegue andar em nenhuma questão apenas com a parte teórica. Fiz a classificação, mas eu preciso mostrar para você o que está acontecendo. Vamos aqui ao nosso primeiro sistema. Tá aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Esse sistema que eu vou montar para você, vou colocar aqui no quadro. Vou botar assim, exemplo 1. Exemplo 1. Pronto. O sistema que eu estou apresentando agora é o seguinte. Aqui. Deixa eu apagar essa parte. Aqui. Vamos lá. Vamos ter x mais 3y igual a 5. 2x menos y igual... Botar aqui, deixa eu ver aqui um valor bacana. Botar aqui igual a 12. Pronto, tá bom. Tá aí esse sistema. Calma. Ninguém ainda discutiu sobre esse sistema. Ninguém. Tá aqui. Vamos continuar. Pronto. Exemplo de número 2. Exemplo de número 2. X menos y igual a 4. Menos 2x mais 2y igual a menos 8. Um segundo sistema. Então, tá aqui um outro sistema. E vou precisar... Aqui, vamos limpar essa mocinha. E vamos ao exemplo de número 3. Pronto. Exemplo de número 3. Tá aqui. X mais 2y igual a 4. Menos 3x menos 6y igual a 12. Pronto. Tá aí, igual a 12. 3 sistemas. Pessoal, eu terminei de montar 3 sistemas para você. E um de cada estilo. Um é SPD, possível determinado. Um SPI, possível indeterminado, e um SI, sistema impossível. Eu vou classificar cada um, não, mas calma, eu vou classificar cada um e logo em seguida eu vou dizer para você como é que você faz para julgar cada um desses sistemas e chegar à minha conclusão. Olha só. Bem, esse primeiro sistema, pessoal, esse exemplo 1, ele é um sistema SPD. Vai ser um sistema possível determinado. Esse aqui é um SPD, sistema possível determinado. Já o exemplo 2, eu já coloquei um exemplo de SPI. É um sistema possível, só que indeterminado. Vai apresentar infinitas soluções. Esse apresenta uma única solução. E o exemplo de número 3, como não podia faltar, é um sistema impossível.
É um SI, ó. Sistema impossível. Pronto. SPD, sistema possível determinado. SPI, sistema possível indeterminado. E o SI, um sistema impossível. Beleza? Agora, Thiago. Beleza, Thiago. Você está mostrando aí, mas eu preciso entender como classificar. Antes de ensinar você a classificar um sistema, olhe só para o exemplo que eu fiz agora há pouco. Esse exemplo, lembra? Para falar da parte teórica inicial, eu montei esse exemplo que eu resolvi por 2 métodos. Observe, meus amigos, esse sistema que eu terminei de resolver aqui, ele sai com o x 22/7 e com o y menos 3/7. Portanto, é um sistema possível, sim, porque eu consigo resolver, eu tenho solução. Ele é um sistema, vou colocar aqui de outra cor. Ele é um sistema possível e é determinado. Ele é um sistema possível e é determinado. Ele é, sim, SPD. Sistema possível porque apresenta solução, e como a solução é única, ou seja, existe apenas um valor para x e um valor para y, ele é possível determinado. Aqui é a mesma questão, ó. Apresentou apenas uma solução, apenas um valor para x e um valor para y. Portanto, vai ser um sistema SPD. Sistema possível e determinado. Tá vendo, pessoal? Então já sabe, SPD é quando você tem uma solução apenas. Aí muita gente diz assim, poxa, Thiago, mas vai ser muita maldade. Se eu tiver que resolver o sistema para descobrir se ele é SPD, SPI ou SI, eu vou perder muito tempo. Concordo com você. Então vamos fazer o seguinte, vamos descobrir como discutir um sistema linear. Tá aqui, ó. Discussão de um sistema linear. Vamos lá? Olha só, pessoal. Vamos lá. Discutir um sistema quer dizer verificar se o sistema é possível, impossível ou indeterminado. Certo? Utilizando a regra de Cramer, temos essa estrutura é justamente a mesma do primeiro slide. X é dx sobre d, y é dy sobre d, z é dz sobre d. E assim por diante. Quando é que o sistema ele é possível e determinado, ou seja, solução única? Sempre que eu tiver o determinante dos coeficientes diferente de zero. Pessoal, se o determinante dos coeficientes for diferente de zero, ele é um sistema possível determinado. Nesse momento, você deve volte lá na parte que eu fiz aquele exemplo, quer ver, ó? Aqui, esse exemplo, ó. E pode olhar para o determinante, ó. Se você olhar para o determinante dos coeficientes, ó, ele realmente é diferente de zero, tá vendo, ó? O D é igual a menos 7, ou seja, ele é SPD e tem o D diferente de zero, como exige a nossa estrutura, ó. O D tem que ser diferente de zero, e realmente era, menos 7. O sistema vai ser possível e indeterminado, ou seja, com infinitas soluções, se todos, eu vou repetir, todos os determinantes forem iguais a zero. Pessoal, se o D, o dx, o dy, o dz, o dw, todos forem iguais a zero, ele é um sistema possível e indeterminado. Então, recapitulando. Se o determinante original for diferente de zero, não precisa de mais nada. Ele é um sistema SPD, um sistema possível determinado, uma única solução. Porém, se o D for igual a zero, o D, que é o primeiro determinante dos coeficientes, D for igual a zero, significa dizer o quê? Que você tem que analisar os outros determinantes. Se todos os outros, os determinantes das variáveis forem iguais a zero, o sistema é possível e indeterminado, ou seja, D igual a zero, dx igual a zero, dy igual a zero, dz igual a zero. Perfeito. E agora, pessoal, quando é que um sistema será classificado como um sistema impossível?
que não admite solução quando o D for igual a zero e pelo menos 1, ou dx, ou dy, ou dz for diferente de zero. Pessoal, se pelo menos 1 for diferente de zero, já era, pessoal. Volto a repetir. Se o D for igual a zero e pelo menos 1 for diferente de zero, o sistema ele é impossível. Tiago, eu posso visualizar tudo que você terminou de dizer nos 3 exemplos que você montou? Sim. Vamos começar. Beber aqui um pouco de água. O primeiro exemplo, pessoal, se você observar, o que é que você vai ter? Olha só. Vamos calcular no primeiro determinante, no primeiro sistema, o determinante dos coeficientes. Tudo vai partir do determinante dos coeficientes, certo? Vamos lá. Quem é o determinante dos coeficientes do primeiro, pessoal? Olha só. Aqui, o D. Pronto. Vamos calcular o D. D é igual a... Separa aqui o determinante. Vamos lá. Determinante dos coeficientes. 1, 2, 3 e menos 1. Pronto. Ao calcular esse determinante, teremos, observe que eu estou usando os coeficientes. 1, 2, 3, menos 1. Vamos encontrar o D igual menos 1, 2 vezes 3, 6, vem para cá, menos 6. Então, o D vai dar igual a menos 7. Pronto. O D vai dar igual a menos 7. Perfeito. Menos 1, e aqui 6, vem para cá, menos 6, menos 7. Pessoal, com o D igual a menos 7, você já consegue concluir algo? Sim, vai lá na discussão. Olha aqui. Pessoal, o D está dando diferente de zero. Se o D está dando diferente de zero, nós estamos aqui, ó, no sistema possível determinado, uma única solução, SPD. SPD, porque o D deu diferente de zero. Então, observe que o D diferente de zero... Deixa eu melhorar isso aqui um pouquinho, porque eu sei que em casa perdemos um pouco de qualidade, vamos aumentar. O D está dando diferente de zero. O fato do D estar dando diferente de zero já é suficiente para o sistema ser SPD. Pronto. Resolvido. Menos 7, diferente de zero. Ok? Agora... vamos dar uma olhadinha. Na segunda situação, vamos calcular. Vamos começar novamente pelo D. Quem vai ser o D no segundo exemplo? O determinante dos coeficientes. O D, ó. Aqui e aqui. Vamos lá, botar para cá. Determinante dos coeficientes. 1... menos 2, menos 1 e 2, ok? 1, menos 2, menos 1 e 2. Quando você passa para calcular o determinante, vamos observar, o D vai ser igual a 2, aqui ó, 1 vezes 2, 2, menos 2 vezes menos 1, aqui vai dar 2. Vem para cá, menos 2, porque troca de sinal. Então, meu D agora vai ser igual a zero. Pronto. Observe que o determinante dos coeficientes é igual a zero. Pessoal, na hora que eu encontro o determinante dos coeficientes igual a zero, eu volto lá na discussão e vejo, poxa, se o determinante fosse diferente de zero, eu já sabia que era possível determinado, mas D igual a zero. O D igual a zero, ele pode ser SPI, possível determinado, mas o determinante igual a zero, ó, dos coeficientes,
ele pode ser impossível. Então, pessoal, o fato do D ser igual a zero me dá duas opções. Não posso concluir. Vou ter que continuar encontrando os demais determinantes. Vamos, então, ao dx. Pronto. Determinante da variável x. dx. Pronto. Agora, se você vai calcular o dx, já sabe, tire a coluna do x, essa coluna aqui sai, e você põe o resultado, ó, 4 menos 8. 4 menos 8. E a coluna do y continua, menos 1 e 2. A do x sai, 4 menos 8, e a coluna do y fica menos 1 e 2. Mesmo jeito. Dessa forma, quem vai ser o dx? O dx vai ser igual 4 vezes 2, 8, menos 8 vezes menos 1 dá mais 8. Vem para cá, menos 8, para trocar o sinal. Então, dx vai ser igual a 0. Opa! A coisa agora está começando a tomar cor. O d é igual a 0, o dx é igual a 0. Sabendo que o d é igual a 0 e que o dx é igual a 0, já dá para saber que tipo de sistema nós temos? Não, pessoal, ainda não. Você deve continuar e observar, ó, que se todos os determinantes forem iguais a 0, é SPI. Mas se pelo menos um, ou dx ou dy, for diferente de 0, o sistema ele é impossível. Então, pessoal, não dá para saber ainda. Não dá. Por quê? O d deu 0. Ou ele é impossível, ou ele é indeterminado. Tudo bem. O dx deu 0. Se o dy também der 0, ele é indeterminado. Mas se o dy der diferente de 0, 4 menos 2, 1, você tem um sistema impossível. Então, eu preciso também calcular o dy. Vamos calcular agora o dy. dy vai ser igual, aqui, ó, dy. Vamos ter 1 menos 2, 1 menos 2, aqui, ó. E agora, no lugar do y, o resultado, 4 menos 8. Ok? Então, ó, 1 e menos 2, o x continua e o y sai. Então, 4 menos 8 no lugar. Nesse caso, vamos ter dy igual a menos 8. E aqui, menos 8 vem para cá, mais 8. Então, o dy é igual a 0. Então, daqui, ó. dy é igual a 0. Pronto. dx, dy. Todos os valores para os determinantes deram iguais a 0. Pronto. Agora sim, se todo mundo, ó, dx, dy, todo mundo está dando 0, agora sim eu posso afirmar que todos os determinantes iguais a 0, o sistema vai ser um sistema possível e indeterminado. Vai ser um sistema SPI, como eu já havia classificado lá no início, ó. Mas como é que você já sabia, Tiago, lá no início? O pessoal já sabia que todos os determinantes iam ser iguais a 0. Por quê? Porque essa segunda equação é uma combinação linear da primeira, ou seja, é a primeira multiplicada por menos 2, ó. Se você multiplicar a primeira por menos 2, vai dar essa segunda, ó. Menos 2x, mais 2y e menos 8. E lá nas propriedades determinantes, nós vimos que sempre que você tem uma linha ou uma coluna proporcional à outra, o determinante é igual a 0. Então, ia dar o dx 0, dy 0 e o d igual a 0. Todo mundo ia dar igual a 0. Então, eu já sabia, na hora que eu montei o exemplo, que o sistema seria possível e indeterminado. Porém, nem sempre você vai conseguir ver facilmente essa combinação linear entre elas. Caso isso aconteça, a regra de Cramer te dá essa segurança. Então, d diferente de 0, SPD. Todos os determinantes iguais a 0, SPI. Sistema possível determinado, porque apenas uma solução vai existir. E SPI, porque são infinitas soluções. Já que você está vendo um sistema com duas equações,
que na realidade você pode contabilizar como se fosse uma só, já que a outra é combinação linear. Vamos agora ver se esse sistema ele é impossível. Vamos. Tudo começa com o D. Calculando o D, meus amigos, nesse caso, quem vai ser o D? 1, menos 3, 2 e menos 6. Ó, 1 menos 3, 2 menos 6. Nesse caso, quem vai ser o D? Vamos lá. O D. Ó. Não preciso mais montar isso aqui não, já posso calcular direto. Então, o D vai ser igual a menos 6, 3 vezes menos 2 dá menos 6, vem para cá mais 6. Então, o D é igual a 0. Com o fato, pessoal, do D ser igual a 0, eu ainda não posso garantir absolutamente nada. Nada. Porque o D igual a 0, como você já viu, pode ser SPD, aliás, SPI, possível indeterminado, ou SI. Então, vamos em busca do determinante da variável x. Então, vamos ao dx. Quem vai ser o dx? Quem vai ser o dx? Tira a coluna x e bote o resultado. Ó. 4, 12, tá vendo? Ó, o resultado veio para o lugar do x. 4, 12. E no y continua 2 e menos 6. Pronto. 4 e 12, 2 menos 6. Assim, o dx vai ser igual a menos 24, tá aqui, ó, menos 24, e aqui, ó, 12 vezes 2 dá 24, vem pra cá, menos 24, cuidado, então, o dx, na realidade, está dando menos 48, ora, pessoal, o dx deu menos 48, o que é que eu posso, então, concluir? Se você observar um pouco, eu vou encontrar, ó, dx menos 48. O D é igual a 0 e um determinante está dando diferente de 0. Então, meu sistema é impossível, porque o D é igual a 0 e pelo menos 1 é diferente de 0. Então, pessoal, vocês estão diante de um sistema SI, um sistema impossível. Tiago, mas como é que você já sabia que o sistema seria impossível na hora que você montou o exemplo? Fácil. Se você observar, o x e aqui menos 3x, então eu multipliquei a primeira equação por menos 3. Mas se eu multiplicar toda a equação de número 1 por menos 3, vamos ficar com menos 3x menos 6y. Até aqui está dando tudo certo. Só que o 4, na hora que eu multiplicar por menos 3, deveria ser menos 12, e não 12 como está aqui. Então, observe que eu cometi algo que é impossível. Eu multipliquei a primeira parte toda por menos 3, mas na hora de multiplicar a segunda parte, eu multipliquei foi por mais 3. É impossível, porque quando você monta uma equação, você deve multiplicar todos os membros da equação, tanto o primeiro como o segundo, pelo mesmo valor. Se eu multipliquei o primeiro membro por menos 3, eu vou multiplicar o segundo membro também por menos 3. O que não aconteceu nesse caso. Beleza? Então, pessoal, tudo ok? Conseguimos ver a classificação e a discussão. Falta agora uma pequena parcela da teoria, que é sobre o sistema homogêneo, que daqui a pouquinho nós veremos. Mas antes, vamos exercitar um pouco, ok? No próximo vídeo, então, vamos começar a resolver alguns exercícios. Forte abraço, valeu!